Olá a todos que assistem meu canal, eu sou o Marco e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, dia de análise, já não falo mais nada, né? O que eu disse no começo do ano parece que vai ser verdade. Esse é o ano dos remasters, né? Mas se tudo der certo, o mês que vem vai ser um mês que vai ter lançamento bom pra cacete. E hoje vamos analisar, claro, um remaster. Hoje vamos falar de Final Fantasy Type Zero, que está sendo lançado esse mês para a versão de PC, né? Então vamos às minhas primeiras impressões do game. Bom, para começar, eu sou grande fã da franquia Final Fantasy, não fã viciado, então para mim Final Fantasy Type Zero é para mim uma grande novidade. Ele originalmente foi lançado para PSP, né, lá em 2011, bastante tempo, e nem sequer veio para a Europa, muito menos para o Brasil. Então, cara, eu nem sequer sabia que tinha um Type Zero. Eu fui saber esse mês agora porque eu fui conferir meu calendário de lançamentos e tava ele lá. Assim, logo de cara eu achei ele meio estranho. Se eu não me engano, você pode jogar com 14 personagens no total. E cada um deles tem um tipo de fraqueza, o que realmente é interessante. E requer muito pensamento, um pensamento bem legal da sua parte. Porque afinal você pode mudar de char em tempo real. No começo eu sei, isso é muito difícil, cara. Mas é tudo uma questão de costume e inteligência. Pra mim, uma coisa que foi grande destaque é que quando eu tava baixando, antes de começar a jogar, eu fui ver umas gameplays de PSP dele e achei muito poucas, mas já deu pra notar algumas coisas. Eu dei uma reparada que os gráficos do PSP deixavam o game com uma cara bem similar com a do PlayStation 2 e realmente foi algo que me surpreendeu, porque eu esperava ver o vídeo e ver algo um pouco parecido com o PS3, né? Pelo menos isso, mas não foi bem assim, infelizmente. Mas enfim, vamos partir então com a análise final. Have you seen a guy with a red cape? It's too late. Time of absolute darkness, we must unite to bring forth the light of hope. The time has come. This is the dawn of a new age. So, the time is here once again. Those red cloaks. Who are you people? You will be Orient's most powerful force. Make your choice. Will you choose reason or the power of kings? I will become Agito. The gears start to turn. One by one. When the seal of creation is broken, a voice like thunder shall sound, and thou shalt know. We have arrived. Final Fantasy Type Zero HD é um game de ação e RPG lançado originalmente para PSP no ano de 2011, depois relançado para os consoles no começo de 2015 e agora para PC.
desenvolvido e distribuído pela grandiosa Square Enix. E como é a história do game? A história começa a partir de uma guerra mundial que está acontecendo no mundo de Orison. No game há 4 nações conhecidas como Crystal States, que estão lutando entre si pelo controle e poder. E justamente é aí que nossos personagens entram na trama da história. Iremos controlar um grupo especial chamado Class Zero, que está tentando impedir a guerra. E essa história, cara, de Final Fantasy Type Zero é algo realmente impressionante. Ela tem uma pegada mais séria, mais adulta. Ele é um mundo dividido depois de diversos conflitos, tanto por território quanto por poder e ideologias. A história ela basicamente vai girar em torno de 3 personagens, apesar de ser 14, que são eles Ren, Ace e Machina. Uma coisa que é um pouco estranha é que, como o enredo do game ele é bem extenso por causa de diversos personagens, é quase impossível saber de tudo. E para isso existem os NPCs, que quando você vê um deles com um ponto de exclamação na cabeça, é com certeza um diálogo que irá acrescentar algo a mais à sua história. Em questão de jogabilidade, em grande parte do game se passa em missões. Após terminar uma missão, você não pode começar outra logo de cara. Geralmente você tem que esperar um bom tempo até que a próxima seja liberada, o que dá tempo pra gente fazer updates nos nossos equipamentos e fazer missões secundárias e etc. E claro, como eu disse antes, essa é a parte perfeita para vocês que querem saber mais sobre seus personagens. Uma coisa que o pessoal já deve ter notado quando eu falei é que ele não se trata de um RPG por turno, como já é de costume, né? Mas sim um game que mistura RPG com ação, ou seja, você pode controlar 3 personagens e ficar alternando eles como bem entende. E uma coisa muito legal entre esses 14 personagens, cara, é que não tem aquilo de você falar, ah, eu não jogo com aquele personagem lá porque eu não gosto dele. Em Type Zero não tem isso. Uma hora ou outra, em alguma missão, esse personagem que você não gosta sempre vai ser fundamental para você completar. Então o certo é você upar um de cada vez, aos poucos, conforme suas necessidades. E no combate, cara, todo o combate no game ele é bem intrigante. É bem fácil de se adaptar a todos os controles, não tem muito mistério, afinal o movimento que mais predomina é a esquiva, que vai ser fundamental em qualquer batalha. A dificuldade do game, cara, eu achei ela bem difícil, sendo sincero com vocês, eu sempre achei Final Fantasy bem difícil, e nesse é um pouco mais fácil, até que você se acostuma com a dificuldade, porque se você não se acostuma, você pode ter a opção de ter o apoio em missões, ou seja, você tá lá na missão, ao invés de seus companheiros aparecerem, aparece um NPC. Eu achei meio estranho isso, apesar de ser bom pro pessoal que não quer ficar trocando de personagem o tempo todo e não quer ter tanta dificuldade. Eu acho que isso perde o envolvimento com os outros personagens, realmente não gosto muito da ideia. Conforme você joga com esse NPC, você ganha um tipo de ponto especial que pode ser trocado por diversos itens, e claro, quando você evolui, você recebe pontos de ataque que podem ser usados desde para liberar skills ou aumentar as estatísticas dos personagens. Uma coisa que realmente me irritou, cara, foi a câmera do game. Às vezes você simplesmente sente vontade de murrar a tela do PC porque ela é muito rápida, cara, sério mesmo. A única coisa que eu pude fazer não foi usar a mudança de câmera, porque realmente é algo absurdo, é muito horrível jogar com a câmera mexendo. Em questão gráfica, eu sinceramente achei muito meia boca. Se você olha apenas imagens e talvez a gameplay aí de fundo, você talvez ache uma beleza, mas não se engane, tá? Eu dei uma analisada legal no game, dei uma boa rodada e saquei qual é desse remaster. A princípio ele tem cara de remake, mas aos poucos você vai vendo que é um remaster totalmente. O que eles fizeram foram simplesmente melhorar consideravelmente a textura de todos os personagens principais, os inimigos e alguns objetos no cenário, mas é justamente no cenário que você vê a falta do capricho. Todo o cenário ele é muito vazio, sabe? Falta riqueza de detalhes, o que já denuncia que ele veio de um console muito inferior. Outra coisa que é bem incômoda é você ver um NPC aí aleatório
com uma textura muito inferior do seu personagem. Realmente, cara, não é algo legal de se ver. Em questão do áudio, eu acho assim que tá bom, cara, porém tem algumas coisas a reclamar. A trilha sonora, ela é muito boa, cara. A dublagem eu achei assim que faltou um pouquinho, principalmente a inglês, que tá bem meia boca. Não tá tão meia boca assim, mas falta um pouco, né? A dublagem em inglês, cara, você olha pro personagem e ouve a voz dele, não combina nem um pouco. Isso não é em todos, tá? Mas em grande parte deles não combina. Nesse caso, o melhor a fazer, né, é jogar com a dublagem original, que é a japonesa, e que tá bem caprichada, bem legal de se ver. O que infelizmente não tem é a legenda em português, o que realmente é uma pena. Mas para quem entende inglês, tá super de boa. Se você não entende, tem a espanhol aí, né? Que vale a pena tentar. Bom, pessoal, chegamos à parte de mais importância de todo o vídeo de análise, as notas. Em questão de história, assim, eu tenho que ser sincero com todos vocês. A história, ela é muito boa, essa pegada mais adulta sobre guerras e tal. Mas existe algo que eu realmente não gostei, que foi a quantidade de personagens. Porque devido ao grande número de personagens jogáveis, cara, é muito difícil você criar afinidade com o restante que não seja os 3 principais pelo qual a história gira, né? Eu acho meio estranho porque você tem que ir falando em NPC e NPC para saber mais um pouco. Realmente tem gente que não gosta disso. O que geralmente acontece nesses casos é que o único jeito de saber mais sobre a história é rejogando o game de novo. Por isso eu acho legal dar nota 8 para a história. Em questão de jogabilidade, cara, a jogabilidade do game em si, ela é muito boa. Nessa parte eu não tenho a reclamar. O game ele é fácil para qualquer um jogar, principalmente com a ajuda dos NPCs, né? O nível de dificuldade para mim só aumenta, cara, quando você vai perdendo seus personagens um por um, o que muitas vezes não é anormal. Eu acho que a nota mais justa para jogabilidade é 7,5. Em questão gráfica, assim, como eu disse, você olhando somente a versão do PSP, você vê realmente que teve uma evolução não, né, uma polida bem legal. Realmente dá para ver que todos os personagens principais foram bem trabalhados. Todo o game ele tá bem mais bonito e bem mais fluido do que o normal. Apesar dos gráficos como os do cenário e alguns NPCs apresentam algo bem mal caprichado, eu acho que ainda assim é um game que foi muito bem trabalhado. Esse remaster tá mais do que legal, mas não deve esperar um gráfico de nova geração também, né? Eu acho que em questão gráfica, nota 7 é mais do que justo. Em questão de áudio, eu acho que o áudio é de menos, cara, para esse jogo. Como eu sempre digo, hoje em dia é bem difícil você ver um jogo com áudio ruim. Eu acho que grande parte dos personagens é muito sem sal. E grande parte das vezes por causa da dublagem, que é bem irritante em inglês. Por isso eu daria nota 7 para o áudio. E recomendo a todos a jogarem em japonês, que é bem melhor e bem mais agradável. Bom, pessoal, somando tudo, chegamos ao número de 29.5, dividindo então por 4, chegamos então à nota de 7 para o game. Final Fantasy Type 0 HD é interessante e certamente eu estou satisfeito com o resultado final. Apesar de ficar um pouco preocupado com a câmera do game e outros diversos motivos, né? Eu acho que esse game foi algo feito para o fã, e para o fã, com certeza, esses pequenos detalhes são mais do que dispensáveis, né? Eu não acho que Final Fantasy Type 0 seja apropriado para ser um remaster para nova geração. Eu acharia que ele ficaria legal se fosse lançado para o PS Vita. Assim, se vale a pena ou não jogar ele, sim, eu acho que vale muito a pena jogar ele. Ele é muito divertido do começo até o fim. Porém, quando você zera, pelo menos eu senti isso, eu não senti mais vontade de jogar o game. Se você for ignorar toda essa parte ruim, sim, o game vai te oferecer uma jornada incrível e emocionante. E claro, é sempre bom testar um game que estava exclusivo lá no ocidente, porque é bem raro de ele vir para cá pro Brasil. Bom, galera, então foi isso. Esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que tenham gostado. Esse é um game bem cansativo de se analisar, justamente porque ele é bem longuinho.
E é difícil de jogar, mas estamos aí, né? Conseguimos mais uma análise pro canal. Então foi isso. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscrevam para não perder nada. Deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok. E não esqueça de comentar também, que isso me motiva bastante. Beleza? Até a próxima com mais. E falou!